Bem, o título da nossa atividade de hoje é Explorando Material Dourado. Por que eu estou mostrando esse material aqui? Ele vai estar no livro, né? Ele faz parte do livro de vocês, lá na página 10, né? E por que eu estou mostrando ele colorido? Porque logo a gente vai trabalhar com o mesmo material, só que não vai ser colorido, né? Vai ser porque eu não tenho impressora colorida, esse material em preto e branco. Mas, assim, esse material que eu quero mostrar para vocês é que eu posso ter ele tanto assim impresso em papel, quanto como em objeto, né? Como em objeto também a gente pode trabalhar explorando o mesmo conceito, né? E o que significa isso para mim? Olha aqui, eu tenho aqui um cubinho, né? Um dado, né? Pequeno. E quando eu tiver um dado apenas sozinho, ele representa para mim um valor. Né? Que valor que é esse? Valor significa que eu tenho uma unidade. Muito simples esse conceito. Né? Quando eu tiver aqui uma coluna, né? Se você contar bem ali lá no livro de dados de vocês, né? O mesmo em outro exemplo, eu vou ter aqui 10 unidades, uma dezena ou 10 unidades. Né? Quando eu tiver aqui um agrupamento aqui de 10 colunas, ó, 10 colunas, cada coluna com 10 unidades, eu tenho aqui, então, representando uma centena. Qual é o material que eu tenho, né, que a gente vai trabalhar? É esse material aqui, né? Ele tá em preto e branco, mas não tem problema, né? Aqui eu tenho um cubinho, né? Ele representa para mim uma unidade, é uma coluna com 10, que representa para mim 10 unidades. Eu vou distribuir esses elementos aqui, ó. Aqui eu tenho 100 unidades, ou uma centena, né? Eu represento aqui uma centena, né? Aqui eu tenho também uma unidade de milhar, né? Que são 1000 unidades, que pode vir assim também um agrupamento com 10 centenas. Olha aqui, ó, 10 centenas. Eu vou ter então uma unidade de milhar ou 1000 unidades. Né? E a gente pode observar que, por exemplo, eu tenho aqui quais são os algarismos, né, que a gente conhece. Quantos são os algarismos que a gente conhece? A gente conhece aqui o algarismo 0, né? O algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? O 6, o 7, o 8 e o 9. Nós temos 10 algarismos. Mas quando a gente distribui, por exemplo, o algarismo 1, né? Vamos supor que o algarismo, quando eu distribuo ele aqui, no meu quadro valor de lugar, o que eu vou entender? Eu vou entender que esse algarismo para mim é um valor posicional, que ele, apesar de ser o único algarismo aqui, o algarismo 1, mas ele representa para mim dentro do quadro uma unidade. Né? Aqui também eu vou ter o mesmo algarismo, né? Que algarismo? Eu vou colocar o algarismo 1 aqui, né? Mas esse algarismo 1 aqui para mim, ele vai representar uma dezena, por isso que ele é posicional, né? Então, cada vez que eu colocar aqui esse elemento, por exemplo, aqui eu tenho o número 11, né? Pensando em uma dezena mais uma unidade. Se eu colocar o mesmo algarismo, que é o algarismo 1, aqui eu vou entender que ele não vale uma unidade, ele vale uma centena, ele vale 100 unidades. E se eu colocar o mesmo algarismo aqui, ó, 1 aqui, né? Porém, ele vai estar em uma nova classe, ele vai significar para mim 1000 unidades ou uma unidade de milhar. Por isso que o nosso QVL, ele é ele diz que ele é um quadro que eu vou colocar aqui, ó, posicional, porque às vezes eu tenho o mesmo algarismo. Nesse exemplo,
o algarismo 1. Porém, nessa primeira ordem, ele significa para mim uma unidade, uma dezena, uma centena, e aqui uma unidade de milhar ou 1000 unidades, né? Mil unidades. E vamos responder, claro, mas eu vou mudar aqui um pouquinho a minha página, né? Vamos começar aqui pelo exercício 1. Tudo bem? Vamos começar aqui pelo exercício 1, respondendo esses exercícios aqui. Vamos lá, olha aqui. Escreva quantas centenas, dezenas e unidades nós temos aqui representado para mim por essas colunas, né? E esses elementos, cubinhos agrupados ou sozinhos individuais. Vamos lá, olha aqui. Lembra que eu falei para vocês que cada cubinho separado era uma unidade? Vou colocar aqui, ó, o N. Lembra? O N, estou abreviando unidade aqui. Então, quantas unidades eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Vamos distribuir aqui. Eu tenho um QVL aqui, né? Aqui eu tenho um QVL. Tem um QVL aqui. Posso distribuí-lo também. É um quadro, valor de lugar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 5 unidades. Tudo bem? Quantas dezenas eu tenho? Olha aqui, gente, ó. Aqui eu tenho 3 colunas, ó. 3 colunas. E cada coluna eu tenho 10 unidades. Tá vendo? Então, aqui eu tenho quantas dezenas que eu tenho? Eu tenho 3 dezenas. Como que eu escrevo 3 dezenas? É o que eu vou vir aqui, ó. E representar no meu quadro valor de lugar 3 dezenas. E quantas centenas eu tenho? Olha, lembra que eu falei para vocês, se vocês contarem de forma bem descritiva, aqui eu vou ter 10 colunas de 10. Então, aqui eu tenho, ó, 10 colunas de 10. 10 vezes 10, 100, né? Bati o olho, 100. Eu posso vir aqui, então eu tenho aqui apenas uma centena. Então, eu tenho o número 135, né? Vamos partindo aqui para o próximo exercício, né? Exercício B. Ele vai estar aqui, respondendo o exercício A. E aqui vamos estar respondendo o exercício B, né? Vamos lá, então. Quantas unidades eu tenho? Olha aqui, eu tenho 1 cubinho, 2 cubinhos, 3 cubinhos, unidades. Aqui eu tenho 3 unidades. Quantas dezenas eu tenho? Vamos lá. Dezenas eu tenho 1, 2, cada uma com 10. Então, eu tenho aqui 20, né? Esse elemento 20 aqui representa para mim 2 dezenas, apenas o algarismo 2, né? E aqui, né? Eu tenho quantas centenas? Eu tenho, ó, centenas agora, eu tenho que prestar atenção, agora eu tenho 2, olha aqui, ó. Aqui é 100 e aqui é 200, então eu tenho 2 centenas. Tá entendendo? Tá fácil o exercício, não tá difícil, né? Tenho certeza. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Quantas unidades eu tenho? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Cada um aqui é uma unidade. Então, eu tenho 4 unidades. Quantas dezenas eu tenho? Apenas uma, olha aqui. Uma coluna que eu tenho aqui só. Então, vou colocar apenas o algarismo 1 aqui, representando para mim uma dezena. E quantas centenas? Agora, eu tenho mais, né? Olha aqui para vocês verem. Prestem bem atenção, olha aqui. 1 centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas. Que número é esse? 414. Esse outro número que a gente tem aqui representado por esse material dourado, 223 unidades, ou o número 223, né? Quantas unidades eu tenho representadas aqui? O número 135. 135 unidades. Vamos partir para o segundo exercício, né? O segundo exercício era justamente aquele primeiro exercício que a gente que eu estava demonstrando para vocês antes, né? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Quantos milhares, centenas, dezenas e unidades nós temos aqui, né?
Então, aqui nós já observamos aqui, distribuímos o elemento no nosso quadro posicional. Agora vamos responder, né? Vamos responder aqui, ó. Quantos milhares tem esse número? Apenas uma unidade de milhar, olha aqui, ou 1000 unidades, então tem apenas, ó, uma. Depois vamos ter mais aula sobre isso. Uma unidade de milhar. Ok? Professor, responder 1000 unidades está errado? Não está errado, tá bom? Quantas centenas tem esse número? Olha aqui, quantas centenas? Vamos observar aqui, lá na casinha de centena, eu tenho apenas uma centena. Então, vou escrever aqui, ó. Uma centena. Quantas dezenas? Vamos observar lá na casinha de dezenas, tá bom? Nós temos aqui 10, uma coluna, apenas temos uma dezena, né? E quantas unidades? Apenas uma unidade, né? Apenas aqui uma. Vamos representar numericamente que número. Então, nós temos aqui o número 1111. Vamos escrever esse número aqui. Nós temos um número aqui, ó. 1111. Ou o 1111, né? Às vezes também tá certo essa forma de escrever, né? Então, nós temos o número 1111, a sua forma escrita por extenso. Vamos partir para o próximo exercício. Exercício 3, olha aqui, ó. Escreva os números apresentados em cada aqui é VL, quadro, valor de lugar. Gente, aqui é bem legal, que a gente pode fazer duas formas, olha aqui. Quantas unidades eu tenho aqui? Vamos lá, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 unidades de 1, olha aqui, ó. Então, eu tenho